Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós queremos bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Tu és, Senhor, real, Tu és verdadeiro. Obrigado, Senhor, pela Tua presença gloriosa nesse lugar. Senhor, eu clamo ao Senhor que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar. Senhor, tome os nossos corações para Ti, que os nossos corações, nossa mente esteja aberta para receber, Senhor, a Tua palavra. Todas as barreiras, todos os empecilhos sejam tirados agora em nome de Jesus, e que estejamos, Senhor, totalmente sensíveis à Tua voz. Senhor, que tudo que for falado aqui seja compreendido, que seja recebido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você trouxe Bíblia, abra comigo, por favor, Salmo 51. Nós vamos começar aqui por esse texto. Nós vamos ler do verso 10 até o 12. Verso 10 até o 12. Esse salmo é um salmo de Davi, amém? Após ele cometer um pecado, e ele se vê no fundo do poço espiritual, ele escreve esse salmo. Esse salmo é um salmo de confissão, é um salmo de arrependimento, certo? Então ele escreve esse salmo, porque ele é confrontado. O profeta Natan chega até ele e confronta ele, e fala: olha, você pecou. E diferente de outros reis, ele tomou uma iniciativa que é de se arrepender e de confessar. Por isso nós temos aqui descrito hoje para nós vermos e acompanharmos o Salmo 51. E o verso 10, 11 e 12 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse texto aqui é um texto onde eu quero destacá-lo, mas todo o salmo é ele se arrependendo, é ele confessando. Então eu destaco aqui essa parte porque é onde ele clama ao Senhor por algumas coisas. Quando ele se vê nesse pecado, confrontado pelo profeta, ele se vê numa situação de arrependimento, de confissão, e ele percebe algo diferente, algo havia mudado. Aquela conexão que ele tinha com o Senhor, não estava tendo mais. Então ele tinha perdido alguma coisa. Agora, pare para observar todo o Salmo 51, depois você pode ler ele em casa. Ele não está aqui reclamando ou dizendo que perdeu o trono, ou estava em risco isso, riqueza, a fama dele, o status dele com o povo, e Davi é considerado um dos maiores reis de Israel, mas em nenhum momento ele cita isso. De fato ele pecou, mas ele se arrependeu e confessou. Então o que ele estava perdendo, o que estava em jogo aqui? No verso 10 vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele estava perdendo ou perdido a pureza, não estava tendo aquela pureza mais. Ele perdeu também a convicção. Você pode ver que ele pede: Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, diante desse pecado e desse confronto com a verdade de Deus, dita pelo profeta, ele cai em si e vê, não tem mais pureza aqui, não tem mais convicção. E um texto muito forte está na declaração do verso 11, onde ele diz: não me repulses da tua presença. E essa palavra repulsa aqui traz a ideia de ser jogado fora, ser lançado fora. Então ele perde a pureza, a convicção, e está correndo o risco de ser lançado fora da presença de Deus. Olha só que declaração forte. E isso é ele mesmo dizendo, confessando, clamando ao Senhor: Senhor, não me lances fora da sua presença. E no verso de número 12, nós vemos o que de fato e com clareza ele havia perdido. Porque no verso 12 ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário.
Restituir traz a ideia de dar de volta, devolver. Uma coisa que se tinha antes, mas perdeu, e agora ele está pedindo: Senhor, dai-me de volta a alegria da tua salvação. Gente, quando esse homem, rei de Israel, um homem apaixonado pelo Senhor, um homem considerado biblicamente o homem segundo o coração de Deus, um desses fatores que o leva a ele ter esse título, ou ser chamado assim, é porque diante desse confronto, de ser confrontado pelo profeta, de levar de fato um dedo na cara e dizer: ó, você errou, você pecou, é você que fez isso, ele se curva, ele se arrepende. Então, diante desse confronto, dessa realidade agora, por conta desse pecado, o Salmo 51 vai descrever algumas atitudes que ele toma. E uma das atitudes que ele toma é rogar pela misericórdia de Deus. E nós iniciamos essa reunião hoje, através da pastora Alessandra, exatamente dizendo sobre a misericórdia do Senhor. Davi, ele se vê numa situação que o que ele precisa agora não é do trono dele. O que ele precisa agora não é mais do seu exército. O que ele precisa agora é da misericórdia de Deus. Ele precisa agora reconhecer, e de fato reconhece o seu pecado. Ele diz: Senhor, contra ti eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece contra quem pecou, reconhece a sua natureza. Em um dos textos ele diz: Senhor, eu fui criado, eu nasci em pecado, essa é a minha natureza. Eu não vou aqui, Senhor, diante do Senhor, tentar me pintar aqui como bonzinho diante do Senhor. Não, essa é a minha natureza. Eu sou um pecador, eu pequei contra o Senhor, e eu estou aqui diante do Senhor despido. Eu estou aqui diante do Senhor totalmente vulnerável, me humilhando, porque eu reconheço quem eu sou. Ele se arrepende então, e ele busca a transformação pelo Espírito Santo. Algo interessante que Davi faz aqui: ele não só reconhece o seu pecado, não só reconhece que errou, mas ele toma uma iniciativa de mudança. Muitas pessoas reconhecem o seu erro, muitas pessoas reconhecem que pecou, muitas pessoas reconhecem: Senhor, eu preciso mudar, mas não toma iniciativa nenhuma. E esse homem aqui está diante de Deus. Gente, nós estamos falando dos maiores reis de Israel. Um rei que está sentado num trono, onde todos o veneram. Agora não, ele está curvado diante do Rei dos Reis. E ele está dizendo: Senhor, eu pequei. E ele está de fato se humilhando, se expondo. Ele não está nem um pouco preocupado com a sua aparência, com a sua fama. O que ele quer agora é da misericórdia do Senhor. E algo que eu quero destacar, que ele se vê numa situação em que, diante dessa verdade, ele se vê em totalmente desespero, é quando ele se vê perdendo a presença do Senhor. Um homem que é totalmente apaixonado pelo Senhor, pela sua presença. Ele mesmo diz: Senhor, uma coisa eu peço ao Senhor. Qual? Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Contemplar a beleza do Senhor. Gente, olha só o coração desse homem. Ele está dizendo: Senhor, eu quero pedir uma coisa só. Qual que é essa uma coisa? Já pensou se Deus fizesse, essa pergunta para nós? E aí, você tem um pedido, o que você quer? O que você pediria? Pensa aí. O Senhor está te falando agora, qualquer coisa que você pedir agora, você tem direito a um pedido. O que você vai pedir? Ele pediu: Senhor, uma coisa só, eu quero estar na sua casa. Para que estar na sua casa? Para que estar lá todos os dias? Porque eu quero contemplar o Senhor, a sua beleza. Gente, isso é um coração de um adorador, tá? O adorador é aquele que adora pelo que o Senhor é. Ele tem prazer em estar diante do Senhor simplesmente para contemplar a beleza do Senhor. Você já parou e começou a contemplar a beleza do nosso Deus, da pessoa de Jesus? Você já parou no seu tempo corrido aí, nessa agenda corrida sua, desesperada, e falou: Senhor, agora eu vou ficar aqui parado. E agora eu quero só contemplar a sua beleza. O quanto o Senhor é belo. O quanto o Senhor é maravilhoso. Isso é um adorador. E fica a dica: o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Você é um adorador, sim ou não? O Senhor está procurando. Imagina, se Deus que vê tudo e sabe tudo está procurando, é porque é difícil de achar, né? Amém ou não amém?
Então vamos lá. O Senhor está nos dizendo aqui através dessa palavra algo muito importante. E eu quero compartilhar isso com vocês. Davi, diante dessa situação, ele se vê em totalmente desespero. Senhor, eu não posso ficar dessa forma, eu não quero ficar assim, eu quero mudança, eu quero transformação. E algo no verso 12 que ele pede, restitui-me a alegria da salvação, dai-me de volta. Pensa num homem que estava desesperado quando ele estava se vendo perder a alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é exatamente esse, a alegria da salvação. Repita comigo, a alegria da salvação. Você se diria um cristão alegre, sim ou não? Você se diria um cristão contente? Porque a alegria, aqui nesse texto, ela traz a ideia de contentamento, de gozo, de júbilo, de exaltação. A alegria da salvação quer dizer isso, você está contente com Deus e em Deus. Pelo quê? Pela salvação que Ele proporcionou para nós. A salvação em Cristo, se ela não for o maior motivo da nossa alegria, grave muito bem isso, do nosso contentamento, aquilo que nos motiva diariamente a servi-lo com amor, com dedicação, nada nesse mundo vai conseguir te dar isso. Nada. Não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro, não tem viagem, nada que você possa fazer, que possa suprir isso em você. Se você levantar de manhã e não dizer assim, Senhor, minha casa, minha vida está tudo uma bagunça, está um furacão aqui, eu estou no meio do deserto, Senhor, mas obrigado, porque o Senhor me salvou. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Se isso não te motiva a servir ao Senhor, nada nesse mundo vai te satisfazer. Nada. Porque a salvação não tem simplesmente a ver com sair do inferno, de sair da condenação. A salvação tem a ver com a pessoa do Salvador. Então, quando eu digo que você encontrou salvação, é porque você encontrou Cristo. E quem encontrou Cristo, encontrou o seu maior tesouro. É isso que nós cantamos aqui hoje. Eu encontrei o meu maior tesouro. John Piper, ele vai dizer assim, a fé não é a garantia de prosperidade. E isso põe em xeque muitas coisas que nós cremos, muitas coisas que declaramos. A nossa fé, ela não é a garantia de prosperidade. Quem te disse isso é um mentiroso. Está te enganando. A fé não é garantia de prosperidade. A fé, na verdade, é estar satisfeito em Deus e viver feliz, seja na abundância ou na necessidade. Isso é fé. Ah, eu creio que Deus vai fazer. E se Ele não fizer? Aí eu abandono Ele, porque não serve para mim um Deus assim. Imagina só isso. A fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Gente, Mateus capítulo 13, verso 44, vai nos dizer assim, Jesus comparando o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, diga comigo, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é comparado a isso, é um homem que chegou num campo e achou um tesouro escondido lá. E o que ele faz? Qual é a atitude dele? A atitude dele é esconder de novo o tesouro. Ele vai e vende tudo que ele tem, diga comigo, tudo. Ele vende tudo que tem, ele volta lá e compra aquele campo. O interesse dele não é no campo, gente. O interesse nele não é no lucro que aquele campo vai dar, se vai dar uma boa plantação naquele campo, se aquele campo vai se tornar uma grande fazenda. Não, ele não está visando isso. Ele está preocupado com o tesouro que está lá no campo. E faz com que ele vá e vende tudo que ele tem. Porque aquilo que está no campo vale muito mais do que a minha vida. Ele vai lá e vende tudo. E ele volta, compra aquele campo. Eu não quero o campo, gente, eu quero o tesouro que está lá no campo. Eu quero Jesus, esse tesouro é Jesus, é o nosso maior bem.
é o Senhor e Salvador da minha alma, Ele é aquele que está lá no trono e me chama pelo meu nome. Esse é o meu maior tesouro. Amém ou não amém? Cristo é o seu maior tesouro, sim ou não? Gente, isso é algo extraordinário. A alegria da salvação é a alegria de encontrar Jesus, é a alegria de ver Ele, de me aproximar dEle. Ele é o meu maior tesouro. E quando eu volto lá, diz o texto, quando o homem volta para vender tudo o que tinha. Gente, imagina você voltando para casa, chamando a sua esposa, ou vice-versa, e dizendo, vou vender tudo o que eu tenho. Ué, mas como assim? Por que você vai vender tudo? Porque eu encontrei algo que vale muito mais. Eu encontrei algo que vale muito mais. E o interessante é que ele volta transbordante de alegria. Alegre demais. Isso aqui, o que tem a ver com a nossa vida, gente? Tem a ver, sabe o quê? Aplicando para mim, para você hoje, não tem nada hoje no mundo que você tenha, que você faça, que você corra atrás, que vale mais do que aquilo que você já possui, que é a pessoa de Jesus. Nada. A respeito dessa alegria, interessante também em Lucas capítulo 10, verso 17, o regresso dos 70 discípulos, quando Jesus os envia para pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer, eu dou o poder a vocês, vai, prega o Evangelho, expulse os demônios. E de repente estão voltando eles com o feedback, com o retorno para o Senhor Jesus. Chega lá todo mundo alegre, gente. Pensa, os 70 discípulos, todo mundo alegre. Senhor do céu, a gente expulsa e os demônios saem. As pessoas são transformadas. Olha só que maravilha. Jesus vira para eles e fala assim, eu vi o diabo cair do céu, como um raio. Tipo assim, isso aí que vocês estão vendo, eu já vi algo muito mais estrondoso. Não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A alegria da salvação, gente, vale mais do que aquilo que podemos fazer nesse mundo. A alegria de ser salvo, é isso que Davi está dizendo, Senhor, eu pequei, eu sou um pecador, não me lances fora da tua presença e pelo amor de Deus me dá de volta a alegria da salvação. Não existe, não tem como viver, gente, sendo um cristão sem a alegria da salvação, sem olhar para Jesus e dizer, eu estou contente na minha vida, porque eu tenho o Senhor. Eu não preciso de mais nada, o Senhor é o meu maior bem, é o meu maior valor, é o Senhor. Agora hoje, muitos estão na igreja, gente, infelizmente, é uma tristeza isso, mas a gente fica condicionando a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. E aí, Jesus morreu na cruz, e o que mais Ele pode me dar? Porque parece que é insuficiente. Eu vou servir a Deus se Ele me dá isso, me dá aquilo, condicionando, gente. O que você precisa? Ele já te deu. O que você precisa, Ele já te deu. Se Deus virar para nós hoje e não responder mais nenhuma oração nossa, Ele ainda está no lucro. Ele ainda está no lucro. A partir de hoje eu não respondo mais nenhuma oração. Ele ainda está no lucro. Porque o de mais valioso Ele já nos entregou, e foi o seu Filho, Ele morto naquela cruz. Quem diz amém? A alegria da salvação, eu só posso dar o devido valor a algo, gente, se eu compreender o seu real significado, sim ou não? Se eu não entender aquilo, não compreender, como é que eu vou dar valor? Eis a questão hoje para nós pensarmos juntos, será que realmente entendemos o que significa a salvação em Cristo Jesus? Pergunta isso para você mesmo, será que você compreendeu o valor, o poder que é do sacrifício de Jesus? O quanto isso impactou sua vida? O que realmente Cristo fez por mim? O quanto isso me mudou? O quanto isso me transformou? Isso é muito importante nós pensarmos e analisarmos hoje, porque o meu temor é o que está em Hebreus capítulo 2, verso de número 1. O texto vai dizer e vai falar sobre o perigo da negligência. O texto vai dizer assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas,
para que delas jamais nos desviemos. Jamais. Ouça as verdades de Deus e se apegue a elas com firmeza. Por quê? Porque pode correr o risco de você se desviar delas. Gente, não se desvie dessas verdades. Aí o texto vai dizer assim no verso 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A minha preocupação hoje, a pergunta que o Senhor fez a mim foi exatamente essa: como você vai escapar se você negligenciar uma tão grande salvação? Porque muitas vezes queremos outras coisas de Deus e não damos valor naquilo de mais precioso que Ele já nos deu. E negligenciar aqui traz a ideia de não levar a sério. Como nós escaparemos se não levarmos a sério a salvação, tão grande salvação que Cristo nos deu? Como? O texto continua dizendo algo muito interessante, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Gente, essa salvação e essa mensagem, ela é tão importante, que o próprio Deus foi quem desceu aqui para ser o primeiro ministrante dela. O primeiro enviado, o próprio Deus. Deixa comigo, eu mesmo vou lá. E isso me leva a pensar que a salvação em Cristo não é Ele enviando um resgate a uma pessoa que está afogando. É Ele mesmo descendo até as profundezas do mar para tirar um corpo, levá-lo até a praia, e já sem vida alguma soprar nele o fôlego de vida novamente. Isso é a salvação em Cristo. Você está se afogando no meio do mar, já praticamente morto. Ele não vai enviar: Álvaro, vai lá e salva aquela pessoa, Eduardo, vai lá e salva aquela pessoa. Não, eu mesmo vou lá. Eu vou lá e tiro ela, e Ele não vai tirar ela com vida já morta. Esse era o nosso estado. Ele veio e nos deu vida, estando nós já mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Ele vem pessoalmente e nos dá salvação. Amém? Agora, como escaparemos nós se não levarmos a sério uma tão grande salvação? Eis a questão para nós hoje. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje é o porquê do sacrifício de Jesus. Com certeza você já se fez essa pergunta, já ouviu várias respostas para ela. E hoje eu quero tentar aqui trazer algo que talvez não é muito ouvido, muito falado. Amém? Por exemplo, o porquê do sacrifício de Jesus. Nós ouvimos muito: Jesus morreu na cruz por você. Quem aqui já ouviu isso? Jesus morreu na cruz por você. E isso é verdade, sim ou não? Isso é o Evangelho, sim ou não? A pergunta é toda a verdade? Não. É todo o Evangelho? Não. Não. Vamos lá. Por que Jesus morreu na cruz? O porquê desse sacrifício? Primeira coisa, Jesus se sacrificou naquela cruz para aplacar a ira do Pai. Jesus morreu naquela cruz para aplacar a ira do Pai. Talvez você não tinha ouvido esse lado da história. Mas a Bíblia vai nos dizer em Romanos no capítulo 3, verso de número 25, a seguinte coisa: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, grave essa palavra, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como é que Deus estava suportando a humanidade, gente? Gente, Deus estava sendo tolerante, paciente. Esse era o cenário. Deus estava sendo paciente, tolerando a humanidade. Os pecados que estavam só acumulando diante de Deus, e Deus suportando, e Deus aguentando, e Deus se irando, porque Deus é justo, Deus é santo. Deus, ele é tão santo que a resposta automática dele ao pecado é punir o pecado, e o salário do pecado é a morte. Essa é a punição para o pecado. A Bíblia vai nos dizer aqui no verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Primeira coisa então, Jesus se sacrificou naquela cruz para aplacar a ira do Pai. Gente,
Jesus, ele satisfez toda aquela justiça. Porque Deus, ele precisa manter a sua palavra. Deus, ele precisa manter o seu caráter como justo. E Deus, para se manter como justo, ele precisa punir alguém. Ele precisa punir esses pecados. O salário do pecado é a morte. Então ele olha para a humanidade e a reação que Deus precisa ter é o quê? De punir a humanidade por causa dos seus pecados. Deus está agora tolerando, aí vem a lei com os sacrifícios, e os sacrifícios de animais são sacrifícios transitórios, são sacrifícios que simplesmente é como se eles estivessem fazendo isso. Senhor, acalma, calma, espera mais um pouco, ainda não derrama a sua ira, segura mais um pouco. É isso que esses sacrifícios fazem. O sacrifício simplesmente torna o homem momentaneamente aceito diante de Deus, mas não resolve o problema do pecado, até que João Batista olha lá na praia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não tampa o pecado, ele não nos pinta de forma transitória, passageira, para sermos aceitos diante de Deus, de qualquer forma, ou para o breve momento. Ele vem agora e arranca o pecado. Esse é o poder do sacrifício de Jesus. Você diz amém, sim ou não? Agora, talvez você nunca tinha observado esse lado de Deus. Lembra do texto que lemos de Hebreus? Como escaparemos nós se negligenciarmos, não levarmos a sério essa salvação? Porque hoje, gente, a pregação que muito se ouve hoje da graça barata, é que não existe um Deus brabo, um Deus nervoso, um Deus irado, muito pelo contrário, é um Deus de amor, que aceita tudo de qualquer forma, e que aceita o homem do jeito que ele quer viver. E não é bem assim. Se você quer entender o que é a ira de Deus, é só você ler Apocalipse. Gente, Apocalipse é só 21 pragas. 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, fora os ais que tem no meio. Se você observar, olha só o que diz esse texto aqui. Apocalipse capítulo de número 6. Apocalipse capítulo 6, verso 15. Isso aqui é a manifestação da ira de Deus, certo? E é a abertura dos primeiros selos. Tem gente que nem lê Apocalipse, que nem dorme de noite. Olha só o que diz, aqui é a abertura dos primeiros selos, tá? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E eles falavam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Gente, presta atenção que o escritor aqui, João, ele fez questão nessa revelação de colocar cada classe social da humanidade. Rei, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo, livre, todos. Porque diante de Deus não tem esse negócio, minha conta bancária é maior do que a do fulano, então eu tenho privilégio. Não. Ele está dizendo, eles se reuniram nas montanhas, gente, e estão gritando para as montanhas: caiam sobre nós, nos esconda da ira do Cordeiro. Chegou o dia da manifestação da ira dele, e agora quem é que vai poder suportar? Esse é o Deus que muitos não estão pregando hoje, estão escondendo esse lado dele. Aí você pode dizer, não, mas é lá em Apocalipse, isso aí está longe. Olha só o que diz o texto, gente, de Hebreus capítulo de número 10. Eu quero mostrar para vocês esse lado aqui, para vocês entenderem o que Jesus fez. Hebreus capítulo 10, verso de número 28, olha só o que diz: sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso aqui era o rigor da lei de Moisés, a antiga aliança. Agora ele vem dizendo:
De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Você sabe o que ele está dizendo? Lá na lei, por causa de 2 ou 3 testemunhas que provassem que o fulano tinha feito determinada coisa, era morto. Agora na graça, não é aliviado. Quanto mais ainda será a justiça. Muito mais severo será o castigo. E quando ele descreve aqui essa situação, eu automaticamente ligo com o texto de Hebreus. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério uma tão grande salvação? Aí ele continua dizendo: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O que diz o verso 31, gente? O que diz o verso 31? Hã? Alguém aí mais sabe ler? A gente quase não escuta isso, né? Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Gente, Deus é amor. Ele é, mas Ele é justiça. Ele é justiça. E o fato dele ser justo, o fato desse nosso Deus ser justo, foi o que levou à punição, o sacrifício de Jesus. Então quando você vê aqueles homens lá em Apocalipse, desesperados, gritando para as montanhas cair sobre eles, para se esconderem da ira do Cordeiro, quando você vê esse texto dizendo horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, quando você vê esse texto, mais severo será o castigo. Quando você vê isso, você vai conseguir dimensionar o que foi para Jesus encarar, ser o alvo da ira de Deus. Porque toda essa ira, tudo que estava sendo acumulado como pecado diante do Senhor, e Ele tolerando, sendo paciente, quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos, Jesus veio, e Ele foi o alvo de toda essa ira. O Pai descarregou tudo sobre Jesus, aquilo que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Ele. Caiu sobre Ele. Olha só o que diz esse texto de Isaías. Isaías capítulo de número 53. Você está entendendo? Diz amém. Não precisa ficar apreensivo não, irmão. Se você está vivo é porque está tempo de mudar ainda. Amém? Vamos lá. Olha só o que diz o verso de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem, gente? Sobre Jesus. A iniquidade de todos nós. Ele fez cair sobre Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Olha só o comportamento de Jesus, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, ele foi mudo, submisso, cabeça baixa, para o matadouro. E lá naquele matadouro o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos pecados. Em 2 Coríntios 5:21 vai dizer, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Quando você lê esse texto, o verso 10 é o que me deixa ainda mais intrigado, porque o verso 10 vai dizer assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Quando o Pai olha lá do céu e vê o sacrifício de Jesus, ele não fica com pena, ele não fica com dó, muito pelo contrário, ele fica satisfeito. Gente, como isso?
É algo que eu e você, mentes humanas e fracas, não conseguimos compreender totalmente. Mas ele, ao ver o sacrifício de Jesus, ele fica satisfeito. Por que isso? Porque ali agora toda a justiça, todos aqueles pecados estavam sendo pagos. Tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nos separava de Deus, aquele véu que havia de separação, agora ele estava sendo rasgado. Agora Deus estava dizendo: eu estou provando, eu sou justo, mas também posso ser justificador daquele que tem fé em Deus. Gente, Jesus, o que ele fez é algo extremamente extraordinário, algo que nós não podemos compreender. Ele sozinho satisfez toda a justiça do Pai. Lembra do texto de Colossenses que diz: havia uma cédula contrária, um talão de dívidas, no nome de cada um de nós, diante de Deus. E depois do sacrifício de Jesus, é como se ele chegasse diante do Pai e dissesse: aqui está o talão do Álvaro, rasga. Aqui está o do Joabe, rasga. Aqui está o de cada um deles, cada dívida, cada pecado, tudo. Agora não tem mais nenhum pecado, está tudo pago. E isso me mostra alguns aspectos da salvação, gente. Gente, estudar a salvação e ver o que o Senhor fez por nós é algo que deve encher os nossos corações, encher os nossos olhos de lágrimas, porque é algo extraordinário. Nós vemos o sacrifício do Senhor, o sacrifício propiciatório, é um aspecto do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício dele não é só belo e maravilhoso, é poderoso, é completo, em todas as dimensões. Então o sacrifício propiciatório é quando Deus recebe o sacrifício de Jesus e diz: agora não há mais nenhum pecado na minha presença. Gente, já pensou você chegar diante de Deus e Ele olhar para você assim e falar: não tem mais nenhum pecado? Quando recebemos o sacrifício de Jesus, Deus olha para nós e diz assim: agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Deus também, Ele nos perdoa a cada dia. Gente, o sacrifício de Jesus é tão poderoso, que Ele aconteceu há 2000 anos atrás, e se você errar hoje, esse sangue ainda te lava, te purifica e te torna santo. Pensa num sacrifício extraordinário, poderoso, é o sacrifício de Jesus. Um sacrifício propiciatório, um sacrifício redentor, um sacrifício expiatório, são aspectos desse sacrifício. Gente, isso, se não nos alegrar, se não encher o nosso coração de alegria e o nosso coração queimar dia após dia pelo Senhor, nada nesse mundo vai fazer, nada. Quem está entendendo diz amém. Agora, depois que eu te mostrei esse lado do sacrifício de Jesus, vamos ver como era o comportamento dos primeiros cristãos diante dessa mensagem. Lá em Atos 2:44, vai nos descrever como os discípulos se comportavam no início da fé, no início da igreja. Gente, pasme você, eu quando leio esse texto, eu fico imaginando: gente, esse povo aqui, eles eram diferentes demais, porque não tem lógica, parece um texto ilógico. O texto de Atos 2:44 vai dizer: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós estamos falando aqui de 3.000 pessoas, 5 mil pessoas, e o escritor Lucas está olhando para aquele povo e dizendo: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Gente, como? Nós que estamos aqui, 100, 150 pessoas, nós estamos juntos, e eu não arrisco dizer que temos tudo em comum. Porque aqui talvez cada um tenha algo no seu coração, tem uma prioridade no seu coração, mas o que ligava esse povo, o que fazia eles ter tudo em comum? Cristo. Cristo. Tinham suas diferenças, tinham seus problemas, mas havia algo que era prioridade em cada um daqueles corações: Cristo Jesus. A alegria deles era tão grande e contagiante, gente, que fazia com que eles tivessem algo em comum. A alegria deles contagiava o povo. Quando você vai ler o texto, você vai ver exatamente isso. Um povo que era alegre, por quê? Porque era salvo.
Um povo que era alegre porque não era mais inimigo de Deus, fazia parte agora da família de Deus, e como resposta dessa alegria que fervia no seu interior, eles falavam de Cristo em todos os lugares, em todos os momentos. Por que eles faziam isso? Porque havia alegria de serem salvos. Eles entendiam o valor da salvação, eles entendiam o valor e o poder daquela mensagem. Se você puder, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, presta atenção nesse exemplo aqui. Pensa como era o comportamento desses homens. Atos no capítulo 4 vai nos dizer que Pedro e João são presos. Diga comigo, foram presos. Foram presos. E o texto vai dizer assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase quantos? 5.000. Agora olha lá no verso de número 18. Chamando eles, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Gente, esse povo aqui estava recebendo ameaça. Só que eles eram tão alegres, estavam tão contentes com o Senhor e com aquela mensagem, que eles falavam de Jesus a si mesmo. Só que os líderes religiosos, as autoridades, chamavam e viam aquilo como ameaça e disseram: vocês não vão falar mais desse nome, vocês não vão anunciar mais Jesus. Mas olha só a resposta de Pedro, verso 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso que eu perguntei a vocês no início da mensagem, o quanto essa mensagem impactou sua vida. O quanto Jesus é real em você, o quanto essa mensagem ela é real para você. Porque para Pedro e João, mesmo eles recebendo a ameaça, eles estão dizendo: eu não posso ignorar o fato disso que eu estou vendo. Eu não posso ignorar essa mensagem que eu estou ouvindo. Eu não posso. Mesmo recebendo ameaça, gente, vocês não vão falar mais de Jesus. Eles estão dizendo: pode ameaçar o tanto que quiser, eu não vou ignorar a pessoa de Jesus na minha vida. Eu não vou. Outro exemplo está em Atos capítulo 5. Capítulo 5, verso 40. Esse aqui ainda é mais interessante. Agora já não é Pedro e João, já são a prisão de todos os apóstolos. Chamando os apóstolos, verso 40, chamando os apóstolos, fizeram o quê? O que fizeram, gente? Só para ver se vocês estão aqui mesmo. Fizeram o quê? Açoitaram. E ordenaram para que não falassem no quê? Gente, pensa, eles estavam apanhando para não falar no nome de Jesus. Eu até brinquei de manhã e falei: hoje a gente está quase batendo para ver se alguém prega. A gente já está quase ameaçando: ó, se vocês não pregarem, nós vamos dar uma surra em vocês. Mas pensa, gente, aqui era o contrário. Esse povo estava tão contagiado com a mensagem de Jesus, tão contagiado com essa alegria de ser salvo, que eles apanhavam, mas não deixavam de falar do nome de Jesus. Pensa, gente, numa coisa dessa. Olha só o que diz o verso 41. Soltaram eles e eles se retiraram do sinédrio. Como foi que eles saíram de lá? Que jeito? Muito alegres, regozijando-se. Ah, meu irmão, imagina só. Hoje os crentes para ir para a igreja já vai triste. Imagina se apanhar por Jesus. Aí que abandona mesmo, gente. Infelizmente é a geração que nós estamos vivendo. É a vida que nós estamos vivendo, tendo que evangelizar crente, tendo que convidar crente para a cela, tendo que pedir: por favor, não falta. Mas esses homens aqui estão apanhando, gente, sendo açoitados, apanhando igual menino, e dizendo: vocês não vão falar mais de Jesus. Aí sai eles, todo feliz, com as roupas tudo rasgadas, porque apanharam,
regozijando, por terem sido dignos de sofrer afrontas no nome de Jesus. Gente, se isso aqui não é alegria de ser salvo, eu não sei o que é. Esse povo aqui não está preocupado com a fama deles, se eles estão sendo constrangidos e envergonhados no meio do povo, eles não estão preocupados se estão saindo na rua com as roupas tudo rasgadas porque apanharam, não estão nem aí, gente, estão saindo felizes da vida, porque eu sou salvo, e vou continuar falando desse amor, vou continuar falando desse sacrifício, vou continuar falando de Jesus. Alegria de ser salvo, gente. Verso 42 vai dizer: e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A mesma coisa estivesse dizendo para nós hoje, todos os dias hoje, no culto de celebração, de casa em casa, nas células, não vamos cessar de ensinar e de pregar a Cristo, Jesus, não vamos. Porque nós não estamos lidando com qualquer mensagem, não estamos lidando com qualquer sacrifício, nós estamos lidando com aquilo que pode transformar o mundo. Gente, esse povo saiu de lá regozijando-se. Eu pergunto para você, você teria coragem de sair desse lugar desse jeito? Você teria coragem de sair de um cenário assim, alegre? Muito pelo contrário, gente, a gente sairia, e eu me coloco nesse pacote, sairia questionando tudo e todos, sairia questionando fé, sairia questionando Deus, ou talvez até dizendo, nunca mais eu volto na igreja. Mas esse povo saiu regozijando, um sorriso no rosto. E essa palavra regozijar aqui quer dizer ficar extremamente alegre. Quer dizer estar bem. Estava tudo bem, apanharam, mas está tudo bem. Essa palavra quer dizer ter sucesso. Gente, o que é ter sucesso para você hoje? É ter um bom negócio, ou eu e você, para taxarmos alguém, aquela pessoa é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que tem muito dinheiro, tem um carro novo, tem uma casa grande, luxuosa, é uma família bonita, os filhos bonitos, parece que os filhos do vizinho é tudo mais bonito que o nosso, parece que tudo do vizinho é melhor. Aí essa é a pessoa que é a pessoa de sucesso para nós. E talvez é o que enche o meu e o seu coração hoje. Eu quero ter sucesso. E o que é ter sucesso para nós hoje? É ter bens materiais, é ser bem sucedido. Não tem nada de errado nisso, gente, mas não é o nosso maior prioridade, não é o que é de mais valioso. Regozijavam-se. Eles saíram de lá como dizendo, obtivemos sucesso. Eu fico imaginando Jesus olhando lá de cima, gente, e vendo aqueles discípulos, aqueles apóstolos saindo na rua, com as costas tudo ensanguentadas, com as roupas tudo rasgadas, e Jesus olhando lá do lado do Pai, olhando para o Pai e dizendo assim, está vendo? Aqueles homens são homens de sucesso. Olha os homens de sucesso, aquilo deve que encher o coração de Jesus de alegria, o coração do Pai de alegria. Aqueles homens são os homens de sucesso. Eu não sei você, meus irmãos, mas eu quero ser uma pessoa assim. Pessoas que talvez não está preso ao sistema, não está preso às coisas materiais, mas o coração está totalmente entregue ao Senhor. Talvez homens, como o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno. Gente, imagina isso. Imagina Deus olhar e dizer, homens do qual o mundo não é digno. Então o que é ter sucesso para você? Gente, o Evangelho é uma boa notícia, sim ou não? Agora, se é uma boa notícia, por que a gente não está falando dessa boa notícia para os outros? O Evangelho é uma boa notícia, e é aquela boa notícia que nos faz querer gritar e dizer para as pessoas, olha, existe salvação, Jesus pagou todos os nossos pecados, Ele satisfez toda a justiça do Pai, e hoje podemos receber salvação.
Uma pessoa que não pensa assim, que não age assim, é porque não entendeu o que significa essa mensagem, não entendeu o que significa o poder dela, e muito menos quanto dura uma eternidade. Gente, quanto que dura uma eternidade? Eu estou com 30 anos, eu nunca imaginava que ia chegar aos 30. Agora, quando eu olho para 60, eu fico imaginando, nossa, vai demorar demais. Mas quem chegou nos 60, olha para trás e fala, nossa, como passou rápido. Não fica expondo a idade. É porque a vida é passageira, gente, é transitório isso daqui. Mas eternidade, quando a pessoa passar 1000 anos na eternidade, ela vai lembrar que tem mais 1000. Quando passar 2000, ela vai lembrar que tem mais 1000. Quem tiver na presença do Senhor, ok, glória a Jesus. Mas quem tiver no inferno? Quando passar uma eternidade lá no inferno, vai lembrar que tem mais outra eternidade lá. E como faz, meu irmão, para ir para o inferno? Eu vou te ensinar, mas não é para você aprender não, não é para você ir não. Como é que faz para ir para o inferno? Simplesmente não leve a sério uma tão grande salvação. Como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Lá no Salmo 51, no texto que nós lemos, nós vemos todo aquele cenário de confissão e arrependimento de Davi, e a oração que ele fez, que nós lemos do verso 10 até o 12, e ele pede a Deus a pureza novamente, uma renovação de espírito, que é a convicção de coração. Ele roga para não ser lançado fora da presença do Senhor, e ele pede a alegria da salvação. Um cristão que tenta ser cristão sem alegria de salvação, ele está se torturando. Ele está se torturando. E Davi entendeu isso, não vale a pena viver sem a alegria da salvação. Me devolva isso, Senhor. Me dá de volta. Agora ele faz isso porque há um propósito, há um objetivo nisso. Olha só o que diz o verso 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Grava isso, se você não é alegre por ser salvo, por que você vai levar a salvação para outra pessoa? Se você não é alegre por servir a Deus, por que você vai falar desse Deus para outra pessoa? Então a alegria de ser salvo é sim muito importante e necessário, não só no nosso relacionamento com o próprio Senhor, mas também para cumprirmos a missão do próprio Senhor. Aquilo que Ele nos chamou a fazer. Agora, por que isso muitas vezes não acontece? Porque isso não tem sido a realidade da nossa vida. E aqui eu parto para o último ponto, para a gente encerrar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. O que tem acontecido hoje? Embaraçados, nós estamos embaraçados com os negócios da vida. E quando o texto diz se envolver nos negócios dessa vida, essa palavra envolver tem a ver com entrelaçar. Nós estamos sendo entrelaçados com as coisas dessa vida. E qual que é o perigo, o risco disso? É de ficarmos anestesiados, paralisados, cegos às verdades de Deus. Deus começa a ser algo comum para nós, a palavra dele começa a ser algo comum, começamos a tratar as coisas de Deus como comum. Mas isso tem acontecido porque estamos sendo entrelaçados com as coisas do mundo. Gente, e isso nos faz e nos torna negligentes, não só na nossa relação com Deus, mas também com a missão de Deus. E na verdade isso é um objetivo do inimigo das nossas almas. Ele quer nos sobrecarregar. Ele quer nos sobrecarregar de tal forma onde não temos mais tempo para Deus, não temos mais tempo para as coisas de Deus. As coisas de Deus perdem o sentido. Gente, hoje tem hora aqui para você chamar as pessoas para a célula, para a igreja, para ler a Bíblia, para ler um livro. Parece sem sentido. Parece que as pessoas olham para a gente e falam tipo assim, mas você não trabalha não? Seu à toa.
Se você falar que gastou tanto tempo orando por uma pessoa, ela fala assim, desocupado. Por quê? Porque as coisas de Deus vão perdendo o sentido, gente. Vão perdendo a força, o impacto nas nossas vidas. Agora eu te pergunto, o evangelho daquele povo de Atos, no capítulo 2, era um evangelho diferente do nosso? Tinha mais poder do que o evangelho de hoje? Eles pregavam outro Jesus e não o que nós pregamos hoje? Então por que o nosso comportamento tem sido diferente daquele? Porque a gente tem sido entrelaçado, estamos entrelaçando com as coisas da vida, estamos sendo paralisados, estamos sendo presos. Olha para a minha vida, olha para a sua vida hoje, irmão, você está tão corrido que você não tem tempo nem de ir no banheiro. Você está tão sobrecarregado hoje que você não tem tempo para nada. Agora eu te pergunto, onde é que Deus está nessa história? Onde é que Deus está nessa história? Efésios no capítulo 1, no verso 18 vai dizer, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A minha oração hoje é que os olhos do nosso coração sejam abertos, iluminados, porque nós precisamos urgentemente deixar de tratar as coisas de Deus como comum. O que é tratar as coisas de Deus como comum? Se der eu faço, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, se der eu vou na célula, se der eu vou na igreja, se der, é comum demais. Gente, as coisas de Deus não é comum. Deus não é comum. O que Ele fez não é comum. Não é. Então nós sim precisamos hoje sermos despertados para isso. Nós sim precisamos acordar para essas verdades de Deus hoje, enquanto há tempo. Enquanto ainda há tempo, precisamos despertar para isso. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. E comece a refletir sobre essa palavra. Comece a refletir sobre essa mensagem. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. A meditar em tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, que foi falado aqui, quando nós firmamos os nossos corações nessas palavras, pode passar o que for, podemos enfrentar o que for, nada vai tirar a nossa alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. Nada vai tirar a alegria de sermos salvos, e nada vai nos impedir de levar essa mensagem. No texto aqui de 2 Timóteo, na continuação dele, no verso de número 9 vai dizer, verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Gente, Paulo entendeu o valor da salvação. Ele entendeu que aquilo que trazia contentamento para ele não era o que ele tinha de bem material, mas era o que estava no seu interior, que era o próprio Cristo. E ele diz, eu posso estar sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Em Filipenses no capítulo 1 ele vai dizer, mesmo preso, mesmo em cadeias, a mensagem do Senhor tem sido conhecida por toda a guarda do imperador. Gente, mesmo preso, o homem continuava a falar de Jesus. Mesmo algemado, ele continuava a falar de Jesus. Se isso não é a alegria de ter encontrado o maior tesouro, eu não sei o que é. Eu não sei o que é.
Paulo e Silas presos numa masmorra, acabou de expulsar um espírito maligno de uma criança, e são presos agora. Mas quase à meia-noite, está os dois bonitos lá, cantando, adorando ao Senhor. O que leva esses homens a cantarem mesmo algemados, depois que apanharam em praça pública? É Ele, é Ele. Eu encontrei Ele, o meu Senhor, o maior tesouro. Posso estar preso, mas Ele ainda continua sendo meu. Nada nem ninguém vai tirá-lo de mim. Comece a orar e declarar isso. Obrigado, Jesus. O Senhor é o bem mais valioso que temos.